Caros alunos, tudo bom? Meu nome é Charlton Vasconcelos e estamos iniciando a nossa aula 6. Vamos falar um pouco sobre gerenciamento de depósito e movimentação de materiais. Estamos fazendo o curso de assistente de logística na unidade Fundamentos de Logística do programa Novos Caminhos do Instituto Federal de Alagoas. Então vamos lá, vamos iniciar um pouquinho o que nós vamos ver hoje, que é gerenciamento de depósito e movimentação de materiais. Para a gente ter início, vamos entender um pouquinho a parte de armazenagem, que justamente devido aos crescimentos do uso dos operadores logísticos como integrantes de um processo de racionalização do canal de distribuição, que esses operadores logísticos são as pessoas, as empresas, as organizações que justamente trabalham para terceirizar o trabalho dos grandes centros de distribuição, das redes atacadistas. Então eles trabalham focados nessa área. Aí você vai dizer assim, professor, mas o que é que você acha dessa área de operador logístico? Olha só, eu tenho profissionais preparados para trabalhar com essa área, com equipamento, maquinário, sistemas de informação. Então eles têm um preparo muito grande em relação a algumas empresas. Dependendo da logística da empresa, nós vamos ver essa parte de distribuição aqui, a gente vai entender um pouco melhor. Mas entenda só, o que vai me dizer se é viável trabalhar com a distribuição através de outras empresas, na terceirização desse serviço por outras empresas, vai ser o ramo de atividade, a necessidade da empresa, o volume de trabalho da empresa. A gente vai ter que analisar isso aí. Não é uma regra. Cada empresa tem as suas particularidades, ok? Olha só, a maior utilização é justamente nos armazéns, quando nós vemos aqui, a parte da estocagem por períodos sazonais, as localizações dos armazéns em áreas periféricas na cidade, como acesso de entroncamentos e rodovias. Por exemplo, na cidade onde eu moro, a gente tinha uma fábrica da Coca-Cola, que é assim que vocês vão conhecer, aqui é Solara, que ele teve a mega fusão há um tempo atrás, se transformou em Solara. E aí esse local onde ela tinha era no distrito industrial aqui da minha cidade. E olha só, foi que a empresa fez, ele mudou a sua indústria para outro local, pegou um terreno baldio, vamos dizer assim, entre aspas, e fez toda uma indústria naquele local, justamente pela facilidade de ida e vinda dentro da cidade e um local estratégico para eles. Além do local onde eles estão colocados, ter a água, que é um dos produtos que eles mais utilizam, uma água muito boa, e aí ajuda também nessa diminuição. Eu sei que a construção da indústria nesse novo local, devido à parte de distribuição, se tornou muito mais viável. Claro que em um tempo, decorrer de X anos, que eles conseguem recuperar esse investimento colocado. Mas eles viabilizaram e mudaram a estratégia por ficar um local mais central, para poder pegar as rotas em todos os interiores. Então imagina a grandeza que a empresa trabalha em uma reestruturação desse porte para poder ficar justamente em áreas mais periféricas, áreas mais distribuídas. Porque, não sei na cidade onde vocês moram, mas aqui, por exemplo, em X hora não pode passar caminhão pelas principais linhas de acesso. Só a partir de tal hora que pode passar. Então tem esses complicadores. E no local onde eles estão, ficou mais fácil dele ir para a região norte, para a região sul da cidade. Então é muito bem pensado e estruturado. E até o tempo de retorno do investimento colocado. Então tem que ser muito bem pensado. Aí por que eu estou falando isso? Se a própria Coca-Cola, claro, o seu representante, seu centro de distribuição aqui, a sua envasadora aqui, ele pensa dessa forma, aí você vai, como é que uma empresa pequena, uma indústria pequena não vai pensar, se eu tenho como referência as grandes que fazem esse trabalho, Fica aí o pensamento aí para vocês. Olha também, a centralização levará novas oportunidades para o aumento da mecanização e automação dentro das empresas. Será responsável por serviços agregados a embalagens especiais aos clientes, exigência, identificação, fixação, etiquetação, preços, entre outros. Informações em tempo real reduzirá a forma
expressiva dos níveis de estoques previsionados. A automação ela nos ajuda muito. Eu lembro um tempo atrás, onde foi falado o seguinte: eita, dentro da Coca-Cola tinha um bichinho dentro. Eu não sei se algum de vocês lembram disso, e se vocês tiverem a curiosidade de olhar a automação dentro dessas indústrias, dentro dessas envasadoras. Eu digo a você, não vou dizer que é impossível acontecer isso, mas é quase improvável, inimaginável pela a mecânica existente. Porque os vasilhames, como vocês estão vendo aí, eles passam por uma linha de produção, eles entram em um líquido, eles são limpos, são esterilizados, são rotulados para depois ser envasado e fechado as tampas, né, dentro dessas garrafas. E olhe, quando eles estão passando, as garrafas estão passando, eles têm tipo um sensor que acusa o nível de refrigerante dentro da garrafa, e se tiver algum tipo de variação, a linha de produção para. Ah, mas isso aí é agora. Não, já faz um tempo que tem isso aí. Na época, quando saiu, né, aquele grande boom, foi justamente devido à mega fusão da Solara, né? Existiu duas empresas que se fundiram e se formaram a Solara e se tornou uma das maiores envasadoras aqui do país. Uma das situações que eu visualizo que é um dos problemas que ocorrem por isso, né? A questão não vou dizer do fake news, né? Mas jogaram na rede. A indústria aqui mesmo, aqui na minha cidade, teve um parecer que o pessoal foi lá para analisar, para poder entrar, foi todo um criterioso demais para entrar, né? Tem toda uma situação, eles tiveram para chegar na linha onde coloca não podem, porque é tudo fechado, né? Então assim, tem muito cuidado. E a gente tem uma ideia da gente ouvir e não entender o que está ouvindo ou escutar, né? Passa pelo ouvido, né? E não assimila nada. Então vamos entender que a automação para o processo industrial é fantástico, diminui recursos, diminui mão de obra, várias situações. Ah, mas isso aí é ruim. Claro, olha só, esse rapaz aí toma conta da linha de produção todinha. Aqui na imagem, não sei se vocês dão para ver aí. Estou com a imagem aqui que dá para ver um rapaz na linha de produção, né? Então essa pessoa, ele toma conta de uma linha de produção onde eu poderia ter 20, 30 pessoas tomando conta. Claro que quanto mais a automação chega para dentro de uma empresa, para dentro de uma indústria, a diminuição dos postos de trabalho existe. Claro que existe, isso é notório, isso acontece, claro. Mas eu tenho que ser a pessoa que gerencia esses equipamentos. Porque eu digo a você, a cada tempo que passa, a gente vai automatizando mais e o meu modo de trabalhar, que é aquele modo braçal, ele vai saindo para mais o modo intelectual. Eu tenho que trabalhar mais com isso e menos com isso, ok? Claro que você vai utilizar os sistemas de informação e por aí vai. Mas entenda o que eu quero falar. A gente tem que ter o cuidado na utilização das ferramentas. Não vamos dizer que eu não vou usar por tal situação. Eu tenho que usar para dar mais garantia na alimentação das pessoas, dar mais agilidade no processo. Aí vamos imaginar o seguinte: se não fosse automação, tudo aquilo que era produzido num país daria como ser abastecido o nosso país. Nós vemos que muitas vezes o país compra produtos fora do país, compra produtos de outros países para abastecer a demanda local. Vocês viram aí, não sei se vocês estão vendo, que o preço de arroz cresceu tal, mas não sei se vocês se antenaram para saber os motivos. O Brasil estamos em plena pandemia com todos os outros países, o preço do dólar ficou muito caro e você, industriário, você da indústria, percebeu que se eu vender meu alimento para fora do país, eu vou lucrar 2, 3 vezes mais. Você venderia ou não? Então as pessoas venderam os alimentos em plena pandemia para fora do país, gerando o quê? Uma falta desse alimento dentro do país. E aí eles tiveram agora que comprar de outro país, tornando mais caro. Isso aí aconteceu, e fora problemas naturais, geada, né? Na nosso país aqui no Brasil mesmo, temos na região sul do país, tivemos muita frente fria que prejudicou algumas lavouras e algumas situações também, né? Fora que algumas empresas pararam, indústrias pararam, o pessoal com pandemia, né? Com a questão da pandemia, então encareceu o processo.
diminuiu a quantidade de produção. Então são vários fatores que geram devido a isso. Quanto mais se produz, quanto mais produto tem no mercado, mais barato ele fica. Quanto menos produto tiver no mercado, mais caro fica, né? Lei da oferta e da procura, acho que todos vocês já sabem disso. Sistemas aplicados à movimentação de armazenagem de materiais serão usados na melhoria da competitividade na cadeia logística. Temos aí os centros de distribuições, né? A criação dos centros de cargas, né? Possibilitando os CROs, né? De grandes veículos multimodais. A gente vai ver aí mais na frente a multimodalidade, vai ver a intermodalidade, a parte de moldais, em outras unidades que a gente vai falar sobre a gestão de transporte, vocês vão entender que é a utilização de vários tipos de transporte para o mesmo cliente. Vamos supor que eu sou da indústria e quero 10 mil celulares desse aqui, ok? Então, se eu vou querer o telefone celular, ele vai vir, vamos supor, vai vir da China, né? Aqui a empresa do celular aqui é a Motorola. Aí ele vai vir lá da China, né? Esse aparelho. Para ele vir da China para cá, ou ele vai vir de navio, em grandes containers, né? Ou ele vai vir de avião. Isso já é um modal cada. Quando ele chega no país, ele vai ser descarregado e vai pegar outro modal, o rodoviário, o ferroviário ou o aéreo também, né? Vai depender. Quando chega no estado de origem do que o cliente comprou, vai se pegar outro transporte para ser entregue ao cliente que fez o pedido. Então você vai ter vários tipos de modais para o mesmo pedido. Se for a intermodalidade, né, você vai ter cada sistema de transporte responsável pela sua carga. Se for a multimodalidade, você vai ter o quê? O mesmo contratante responsável por todo o trajeto de transporte. O que é que vai diferenciar um do outro? A Inter você tem como fazer uma redução, mas aí você vai ter um gerenciamento maior de contratos e controle em cima de cada tipo de modal. A multimodalidade é um contrato só, mas muitas vezes fica mais caro. Então você vai ter que avaliar tudo temos que avaliar os custos operacionais, temos que avaliar os custos envolvidos em nosso processo, ok? Temos aqui nosso exemplo. Vamos entender um pouco da tipologia das redes de distribuição. Ao optar por uma forma de distribuição, as empresas devem considerar duas questões chaves. O produto será entregue no local do cliente ou apanhado em um local pré-determinado. O produto passará por um intermediário ou por um local intermediário. Isso tem que se pensar. Por exemplo, tem umas lojas aqui no país, como Americana, Casas Bahia, deixa eu ver aqui outra, Casas Bahia e Lojas Americanas. Eu comprei pessoalmente nas duas. Quando você vai fazer compra pelos sites, pelos meios digitais, aí você tem a opção retirar na loja ou mandar para a sua casa. Aí vamos entender aqui, retirar na loja. O produto será entregue no local do cliente, quer dizer, na minha casa, ou apanhado em um local pré-determinado. Quer dizer, eu vou comprar pela internet e vou pegar no local determinado. Pode ser no correio ou pode ser central, não sei se vocês fazem assim na sua cidade, ou pode ser também na própria loja. Eu tenho uma loja aqui próxima, uma Americana aqui próximo da minha casa, eu vou lá e pego. E tem lá um local só para pegar produtos comprados pela internet. Ok? Esse é um primeiro ponto. O produto passará pelo intermediário, quer dizer, eu comprei lá meu celular, o celular veio para aqui, para a loja Americana e passou por mim. E eu comprei diretamente do fornecedor. Aí tem que vir pelo intermediário, pelo repassador. Não, um local ou por um local intermediário. Aí você tem que ver, quando eu compro um produto, por exemplo, aqui nós temos um centro de distribuição, não sei se vocês têm na sua região, que deve ter, a qual eles distribuem os produtos da Nestlé. Então, aqui na região, aqui em Alagoas, quem é responsável é a empresa X, responsável pela distribuição da Nestlé. Mesmo que eu compre lá na indústria, na Nestlé, eu vou fazer, eu quero aí um container de, sei lá, leite condensado, Nescau e tal. E aí vai ter que vir para o centro de distribuição para depois eu pegar o produto. É critério deles. É o sistema operacional de controle deles. Então você tem que analisar cada situação dessa para poder saber como operacionalizar e estar preparado para isso aí. Temos aqui, com base no negócio da empresa,
As empresas devem optar por distintas redes de distribuição no intuito de mover o produto da fábrica para o cliente. Armazenagem fabricante, né, com remessa direta é uma situação. Armazenagem em fabricante com remessa direta e consolidação em trânsito. Armazenagem distribuidor de entrega por transportadora de encomenda express, né, os terceirizados. Armazenagem de distribuidor por entrega direta. Armazenagem de fabricante no distribuidor por retirada de pedido pelo cliente. E armazenagem de varejista com retirada pelo cliente. Olha só quantas bases de negócio nós temos para a retirada desse produto. E olhe cada situação particular que nós temos, ok? Vamos entender só a remessa direta. O que seria essa remessa direta? Consiste na entrega direta do produto ao cliente final, sem passar por varejista ou por intermediário nenhum. Os itens são enviados diretamente do fabricante para o cliente, sem passar pelos centros de distribuição. Nesse tipo de distribuição, a informação do pedido flui do cliente final, por meio dos varejistas até o fabricante. Olha que interessante, eu fui lá, comprei, saiu da fábrica para mim. Vocês vão ver mais na frente eu falar, né, eu acho que eu vou estar falando com vocês sobre algumas ferramentas logísticas. E uma delas é o Just in Time. Eu vou até botar um material aí falando sobre Just in Time para vocês, ou dito JIT. Né? O Just in Time é a questão da busca do estoque zero, da diminuição de estoques dentro da fábrica, dentro da indústria, dentro da empresa. Porque vamos supor o seguinte, vou pegar de novo meu celular de exemplo. Vamos supor que isso aqui é o espaço, ok? Esse aqui é o espaço da minha indústria, da minha empresa. E aí esse espaço, né, que eu tenho aqui, ele vai me cobrar, aí, vamos supor, 20 mil reais, ok? Pelo aluguel desse espaço. Se eu diminuo meu espaço para cá, eu só fico só com esse espaço pequeno, claro que eu não vou pagar 20 mil, eu vou estar diminuindo o custo com o espaço, com a estocagem. Quanto menor meu estoque, menor o custo. Se eu tiver um estoque deste tamanho, eu tenho que ter mais funcionários, eu tenho que ter mais transporte, mais mão de obra, mais iluminação, mais água, mais limpeza. Claro, se eu diminuo, eu vou diminuir o espaço físico, que vai ficar mais barato. Olha aí, mas isso aí compensa. Pega um espaço desse, que você vai botar um centro de distribuição, uma coisa desse tipo, uma empresa, você não vai fazer um contrato para 1 ano, 2 anos, para 10 anos. Em 10 anos, pagando 20 mil por mês, você vai gastar quanto? Será que daria para você comprar um espaço para você, um terreno, e fazer, o seu próprio espaço, ter a sua própria estrutura? Será que não? Então, por isso que é bem pensado. Não, se eu for alugar um local, vai ficar muito mais caro. Então, eu prefiro, sim, mas quando você faz um projeto desse, você faz um planejamento para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, é pensado e avaliado, ok? Então, se eu boto toda a minha estrutura de estoque, de trânsito para a indústria, eu reduzo eu como empresa. Isso é fantástico, mas entenda, o objetivo do Just in Time que eu falei agora para vocês não é faltar mercadoria, não é diminuir só o espaço, é ter eficiência no processo. Por isso que a gente fala que o Just in Time é uma filosofia. Eu tenho que mudar todo o meu processo de trabalho, eu tenho que mudar todo o meu processo dentro da organização para tornar-me mais eficiente e assim atender às demandas, não deixando jamais faltar produto para a linha de produção ou para atender o cliente quando eu vender. Que muitas vezes acontece isso. Eu implemento a filosofia e falta produto para a indústria, falta para a produção, falta para o cliente, e isso não é o que prega o Just in Time. É o estoque zero, mudando a filosofia, mas ter quando necessário. Se eu estou necessitando e eu não tenho, eu não apliquei direito o Just in Time, ok? Por que eu falo isso? Porque eu já fui para uma indústria fazer um trabalho e o pessoal disse que nunca mais quer ouvir falar sobre o Just in Time. Eu disse, por que não? Porque não deu certo. Então, se não deu certo, não foi bem aplicado e não foi Just in Time, ok? Vamos lá. Esse tipo de armazenagem
tem como vantagem a capacidade de centralizar os estoques no fabricante, na fábrica, no qual pode agregar a demanda de todos os varejistas que ele atende. Dessa forma, oferece um alto nível de disponibilidade de produto no nível de estoque mais baixos, considerando que não existe estoque e nem manuseio de intermediários, pois o produto vai direto do estoque do fabricante. Nesse caso, a armazenagem dependerá de uma estrutura adequada para o atendimento de pedidos do fabricante e geralmente essa estrutura identifica os produtos de alto valor com baixa demanda. E aí a gente vai entender, olha só, eu tenho aqui na remessa direta do cliente também, oferece o fabricante a oportunidade de adiar a customização de produtos para depois do cliente ter feito, né, o pedido. Exemplos da empresa Dell, né, tem um aí, que utiliza a montagem dos computadores de forma personalizada. Eu não sei se vocês já foram no site da Dell. Depois vai lá no site da Dell, dá uma olhada. Você personaliza o computador de acordo com a sua necessidade e já vem da fábrica. Por mais que eu tenha um sistema de venda, eu tenho um trabalho, mas quando eu compro pelos sites, cada cliente, vamos supor que eu tenha 20, 200, 2.000, 4.000 clientes, ele vai receber o seu computador de forma customizada, conforme aquilo que você botou no site. Olha que coisa maravilhosa. Olha que incrível. E aí a fábrica vai produzir conforme o que eu preciso. É com 8 GB, com 4 GB, 16 GB, é com a tela touchscreen, não é touchscreen, é com processador, né, i7, i5, é processador de 10ª geração, qual é? Eu vou personalizar isso. Ah, vai vir com bolsa, vai vir com não sei o que lá, vai vir com a capa, eu que vou personalizar. E aí olha só, eu tenho o varejista que vai para a loja, solicita o pedido e o varejista encaminha para a fábrica e a fábrica vai mandar para o cliente. De acordo com a que a fábrica, olha só, eu tenho aqui o varejista, eu tenho aqui o cliente, eu tenho a fábrica. Eu vou cliente para o varejista e ele direciona para a fábrica, e a fábrica manda para o cliente. Não vai para o varejista para vir para o cliente. E o varejista não precisa dessa mercadoria, porque ele disse, olha, como é forma personalizada, ele vai atender a sua necessidade e a fábrica que manda para você. Olha só, você vai comprar um produto personalizado, único, exclusivo para você e a fábrica vai mandar. Então é a forma também de divulgar isso aí no marketing, né? E o cliente vai querer um negócio desse jeito, entendeu? Então vamos lá, armazenagem do fabricante com remessa direta e consolidação em trânsito, né? Nós vimos 6, ok? São 6, vou falar só de algumas aí para vocês. O produto também é enviado diretamente do fabricante para o cliente, porém no trânsito, de forma que isso ocorre. Os produtos do cliente vindos de diferentes locais unem-se em uma única remessa para que o cliente receba a maioria de seus pedidos de uma única vez, a partir de uma única entrega. Então vamos supor que eu tenho aqui, eu comprei lá no AliExpress, vou falar muito que é um site que eu compro, né? Você vai no aplicativozinho, na PayPal, né? No Google Play, aí vai lá, baixa, aí tem lá AliExpress. Aí vamos supor que eu vou comprar vários produtos de vários fornecedores diferenciados. Eles se juntam em uma única local e faz uma única remessa para mim. Eu já comprei já por eles e eu comprei em 4 fornecedores diferentes. Recebi 4 encomendas. Aí um dia veio um, outro dia foi outro, depois de 2 meses veio outro e assim foi. Então nesse caso aí, quando ele fala consolidação em trânsito, é ele fazer a junção, olha só, outros pedidos do cliente vindos de diferentes locais, vamos supor São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Amazônia, vamos lá, os locais, né? Chutei aí. Diferentes locais unem-se em uma única remessa. Aí todos eles vão se encontrar, vamos dar aqui um exemplo, em Salvador, lá na Bahia. Aí se encontram eles lá. Eles se unem, aí se produz um único produto, e esse único produto com todos os tipos de produtos de vários fornecedores diferentes são unidos e enviados para o cliente de uma forma única. Isso aí é muito bom. Por isso que é a consolidação em trânsito. Vamos lá entender mais um pouquinho. Temos aqui o fabricante, o varejista e os clientes. Então olha só,
Nesse processo aqui, o varejista, o cliente compra para o varejista, aí eu tenho lá os fabricantes, ó, tá aqui o varejista, o cliente compra do varejista, todas as fábricas mandam para um local específico, faz a consolidação, a união de todos os produtos e desse local que manda. Vamos supor, eu comprei o telefone celular e eu comprei o mouse, ok? Clientes diferentes, eles vão entrar, eles vão para um local de consolidação e aí eles juntam o pedido, embalam o pedido e mandam para mim. Eu posso comprar de vários fornecedores diferentes, porém a consolidação existe para chegar a um único produto. É mais uma vantagem para o cliente. Vemos que os clientes emitem a informação do pedido para o varejista, este emite as informações para os fabricantes, consolida e manda aqui para o cliente. Esse tipo de armazenagem pode ser dividida também em dois tipos. O Managed Transit, né, que ele vai fazer essa junção aí, o gerenciamento da movimentação de componentes, administração do tempo de início e fim, ou seja, da produção até o transporte, com o objetivo de consolidar pedidos em instalações próximas aos clientes finais. Isso é interessante. O Cross também, que consiste na movimentação das mercadorias do ponto de recebimento diretamente à entrega, sem intermediários e no menor tempo possível. Nesses dois casos, a capacidade de reunir os estoques no fabricante para adiar a customização do produto é uma vantagem significativa da consolidação desse trânsito também. Esses custos estão alocados da seguinte forma: a consolidação em trânsito tem maiores custos de instalação, pois exige uma alta capacidade de organização para consolidar os estoques. Já os custos de repetição do cliente são menores, né? Uma vez que todos os pedidos são realizados em uma única vez. Então isso é interessante. Eu não vou ter um custo de mandar vários produtos para o mesmo cliente. Eu posso consolidar tudo e mandar de uma vez só. Aí temos assim: a organização das informações deverá ser realizada de maneira eficiente e que essas permita a consolidação em trânsito, uma vez que a operação envolve outras redes de varejistas e fabricantes. O que acontece? Se eu trabalho com isso, vamos supor que eu vou mandar um container para, vamos supor aqui, para Sergipe, né? Então eu sei que vai um container para Sergipe com vários produtos diferenciados. Como eu tenho um controle e eu sei que aquele container vai sair aquele horário para aquela região, e eu vou ter uma diminuição do custo de transporte para aquela região. Então eu vou ter vários clientes e várias situações diferenciadas, mas todas utilizando aquele tipo de transporte para chegar no estado. Quando chegar lá no estado, vai fazer a divisão de cada entrega de forma personalizada para ir para os seus devidos lugares. Então também dessa forma eu tenho economia. Agora entenda a rede de gerenciamento, o controle, a supervisão, a demanda que pode ser muito grande para poder atender. É por isso que tem que ter muita customização, muito trabalho, muita mecanização, muita tecnologia, muito preparo, muita organização nesse processo. A armazenagem também do distribuidor com entrega por transportadora de encomenda express. Eu botei até o exemplo aqui da FedEx. Eu não gosto muito de falar o nome do santo, né, o nome da empresa, mas a FedEx é uma das grandes empresas de distribuição. Ela trabalha com um sistema logístico muito legal. Eu acho que eu vou até colocar um vídeo que eu tenho aí da FedEx em relação a isso. E olha que é o vídeo antigo, né? Mas ele trabalha aí, eles pegaram e foram para a cidade de Memphis, né? Fizeram uma estrutura em Memphis que aloca a maioria dos trabalhadores daquele local, naquele aeroporto, e eles fazem justamente isso. Ele pega as encomendas de todo lugar dos Estados Unidos, levam para Memphis, lá organiza e joga para o mundo todo, né? Vamos entender que tipo de situação é essa que eles fazem. Mas vamos entender aqui das empresas transportadoras. Olha só, os estoques permanecem no centro de distribuição e não nos fabricantes. Esse centro de distribuição são armazéns intermediários aos varejistas e entregues para os clientes final, por meio de transportadoras e encomendas express, né? Os estoques são deslocados do fabricante para os distribuidores ou varejistas. A quantidade estocada no varejista deve ser capaz de suportar incertezas na demanda com um tempo de resposta adequado. Temos aí as vantagens desse tipo de distribuição estão no tempo de resposta para o cliente, pois a entrega
acontece de forma mais rápida e o processo de devolução ocorre mais facilmente, já que a proximidade entre o cliente e o varejista torna essa transição muito mais rápida, tornando assim a experiência de compra mais positiva. Nós temos exemplo aí, a compra vai para os transportadores, eles chegam para o cliente. E muitas vezes, como ele falou, ele fica mais próximo aos nossos clientes, facilitando mais o processo. Os custos são poucos menores, né, do que as outras opções, pois nesse caso pode-se utilizar meios de transporte mais baratos, já que a distribuidora ou varejista encontra-se próximo do cliente final. A escolha do método a ser utilizado por uma empresa depende da qual nível de serviço ela quer prestar ao cliente e que estratégias quer usar. Esse é um momento assim criterioso para dentro da empresa. Você quer fazer o quê? Quer investir? Quer diminuir? Tudo como eu falei. Eu quero investir numa qualidade de atendimento, mas é muito caro. Mas em quantos anos você vai conseguir retornar esse investimento? Será que é viável? E outra, será que vai ficar na sua mão? Não vai? Qual tipo de contrato? Entenda, por mais que você faça 1001 mecanismo de diminuir esses custos para o seu cliente, lembre, tudo vai envolver você. O cliente vai dizer que você não entregou da forma correta. Você gerou problema, você fez errado. Porque foi você que contratou e você que fez a escolha. As estratégias têm que ser voltadas para o seu cliente. Claro, não pense só em reduzir o custo, mas em melhorar a eficiência do processo. E a redução do custo vai ser uma consequência quando é bem feito e bem estruturado. Vamos entender agora um pouquinho sobre a armazenagem no distribuidor com remessa direta. Essa maneira de distribuir ocorre quando o distribuidor varejista entrega o pedido diretamente da localização do cliente sem utilizar a transportadora de entregas express, né? Como eu falei agora, já é um pouquinho diferente. Como é que é feito isso? Armazenagem do distribuidor com remessa direta. Aí nós temos aqui o fabricante, né, manda para... não está aparecendo direito, mas aí você vê o seguinte: eu tenho aqui o armazenagem do distribuidor com remessa direta, aí eles jogam para o cliente, né? Ele joga para o cliente está aí no meio das setinhas, e o varejista joga para o cliente. Tanto o varejista contacta o cliente, como também o fabricante contata também o cliente aí. E ele faz esse intercâmbio aí de informações também. Conseguimos identificar que nessa forma de distribuição a imagem do consumidor final é suprimida, pois essa transação representa apenas varejista, centro de distribuição e fabricante. As informações do pedido fluem do varejista para os centros de distribuição e do fluxo de produtos ocorre da fábrica ao distribuidor. Vamos entender melhor isso aí. A armazenagem nesse depósito com entrega direta é adequada para os itens de movimentação relativamente rápido, pois as entregas ocorrem de forma lenta. Maior será o custo de estocagem, maior deverá ser o local de armazenamento. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Essa ideia, né, de a gente melhorar diretamente para o cliente, armazenagem ou a remessa diretamente para o cliente, tem que pensar, como eu falei, é só para vocês entenderem um pouquinho mais. Porque, como eu falei, as estratégias vai depender da forma de escolha que a empresa vai ter para fazer esse trabalho. A armazenagem vai depender da forma que a empresa estiver disposta a fazer o seu trabalho. Para a gente entender essa forma de distribuição na seguinte maneira, né? O estoque é armazenado no depósito do fabricante, no centro de distribuição, os clientes fazem seus pedidos online e pelo telefone e depois retiram suas mercadorias em um ponto de entrega estabelecido pelo vendedor, né? Como eu já falei alguns exemplos sobre isso. Dessa forma, a informação dos pedidos é enviada do local de armazenamento para os pontos de retirada, conforme a necessidade. E o cliente pode retirar os pedidos feitos online da sua loja. Aqui está um pouquinho melhor também. Então é o seguinte, ó, nós temos aqui os varejistas, né? Diferente, ó, lá naquele que eu falei lá para vocês, né? No outro. Então eu tenho lá no meio é o distribuidores, ok? É os distribuidores. Depois eu falo mais melhor com vocês isso aí mais na frente. Então nessa armazenagem de depósito, o fabricante é o distribuidor com retirada pelo cliente. Eu tenho os fabricantes, aí passa pelos varejistas, vai para os pontos de retirada e o cliente vai lá e pega.
olha só que nisso aí eu vou aumentando a estrutura e claro que os custos operacionais se tornam maiores. Mas como eu falei do início, cada estrutura, cada situação vai depender da necessidade da empresa. Por exemplo, eu posso terceirizar, eu posso trabalhar, eu posso desenvolver isso mesmo. O que vai depender a forma e o enquadramento daquilo que eu vou estar utilizando dentro do meu processo de distribuição vai ser a necessidade da empresa. Simples. Então, olha só, eu tenho lá o cliente. O cliente ele vai fazer a demanda, né? Essa demanda para o varejista vai encaminhar as informações lá para a fábrica manda para o varejista e ele manda para um ponto de retirada e o cliente vai lá e tira. Ah, tem algum exemplo desse? Pode vir a ter. Eu tenho uma loja central a qual faço o pedido e ele vai mandar para uma filial ou para um ponto específico para retirar o pedido e aí o cliente vai lá e pega, né? Vai depender de cada estrutura e necessidade. Claro que tem que se olhar se vai se tornar mais barato ou não esse processo. Aí vai depender de alguns elementos que vão estar envolvidos, como é o cliente, o varejista, o fabricante, o centro de distribuição e os postos de retirada. Tem que ver aquilo que vai estar envolvido e a necessidade de cada sistema desse. Os custos de estoque nessa forma de distribuição tendem a ser mais baixos, pois tanto o fabricante quanto o centro de distribuição existem agregação de estoques, quer dizer, ele vai pegar estoques de vários outros produtos. Por exemplo, aqui próximo da minha casa eu tenho um centro de retirada, vamos assim supor, que é aqui uma empresa específica, ela trabalha mais ou menos com uns 20 tipos de marca de produto. Aí você pede, esses distribuidores de cada marca específica traz para cá e a gente faz a retirada do produto. É um exemplo. Mas por que fica mais barato? Porque ao invés dele trabalhar com um único produto, vamos supor, só com celular, da Motorola, que aqui é a marca que eu estou usando, ele vai trabalhar com Motorola, Samsung, iPhone e por aí vai. Aí já aumenta já a rede. Ele vai trabalhar com notebook, vai trabalhar com computador de mesa, vai trabalhar com tablet, televisão, Smart TV e por aí vai. Aí você vai aumentando a quantidade de produto e claro que vai diminuindo os custos operacionais pela quantidade de produto que vai ser trabalhada. Isso é um exemplo também, ok? Pessoal, só tenho a agradecer a vocês. Me desculpa aí pela demora, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente vê aí que é muita coisa que nós temos para a gente olhar e é muito interessante. Eu também tentei trabalhar de uma forma um pouco diferenciada com vocês, justamente para vocês entenderem mais sobre esse processo. É um processo muito prazeroso, muito legal de se trabalhar, que se tem que ter calma e entendimento. Professor, é muita coisa. Eu disse, é maravilhoso, é deslumbrante, porque a gente vai entendendo que cada processo que a gente faz dentro de uma indústria não tem que ser levado meramente como algo desnecessário, mas como algo importante, porque a quantidade daquele processo feito vai onerar os custos da empresa. Só para matar aqui o exemplo, não sei se vocês já entraram em carros, que hoje nos carros não tem mais aquele suporte para você segurar, né, com a mão, né? Aí toda vez que eu compro um carro ou pego um carro tal, eu vejo que não tem, eu vou na revenda e compro. É 10 reais, eu acho, 12 reais. Quer dizer, aí ficam faltando os dois, né, dos passageiros e o outro daqui do copiloto, né, que fica aqui do lado. São 3. Aí você olha aí, 10 reais, quer dizer 30 reais. Poxa, o carro tirou 30 reais, eu compro um carro lá de 40 mil reais e 30 reais o pessoal não bota, e eu compro. Então se torna muito mais barato para produzir. Mas aí você olha, multiplique isso aí por todos os carros produzidos no ano. Quantos eles não economizaram? Então, quando você vai ter a ideia de qualquer redução que existe, não é em relação a um produto, mas na quantidade produzida, que aí se torna um valor muito maior. Como, por exemplo, a espessura da garrafa de refrigerante. Vocês lembram? Se vocês lembram aí, né? Era muito grossa, você jogava uma garrafa de refrigerante no chão, ela batia, caía e não quebrava. Hoje, ela é muito fina, né? Então, por quê? Porque eles diminuíram a espessura do vidro para economizar na fabricação, na matéria-prima. Então, tudo é bem pensado e estruturado, seja na entrega, na distribuição, na fabricação, no transporte, ok? Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Charto Vasconcelos. Até o próximo conteúdo e muito obrigado por estar fazendo parte do nosso programa Novos Caminhos, junto com o Instituto Federal de Alagoas.